Tudo bem, pessoal? Estamos no nosso terceiro vídeo sobre comunicação espiritual e as cartas consoladoras. Nós estamos falando muita coisa aí, né? E a gente parou no último vídeo, né, explicando das dificuldades que algumas vezes os espíritos têm para trazer informação do mundo espiritual. Né? Principalmente aqueles espíritos que chegam num primeiro momento e têm que se aclimatar, ou seja, eles têm que se acostumar com a vida espiritual. E muitas pessoas não dão conta, né, de verem a sua família, ou verem aquelas pessoas que elas amam e não interferirem diretamente. Então, o que acontece? Para se comunicar, primeiro o espírito tem que saber como, né? Ele tem que estudar sobre isso. Às vezes a pessoa chega no plano espiritual e ela foi uma magnífica mãe, né? Ela foi uma magnífica esposa, um magnífico filho, mas ele não conhece a técnica de como se comunicar com o encarnado. Existem questões de sintonia, existem questões de como que eu vou me proceder, existem questões de dificuldade de encontrar médiuns. Você lembra que a gente estava falando no primeiro vídeo que muitos médiuns que têm a faculdade e a percepção para fazer esse trabalho se retraem, seja por insegurança, seja por medo do que o outro companheiro vai achar, seja por falta de apoio dos ambientes onde eles estão ali trabalhando. Então existem muitos percalços para o médium. Imagine que eu, um espírito desencarnado, né, estou procurando um lugar para mandar uma mensagem para o ente querido. Então, primeiramente, eu vou ter que encontrar um ambiente que seja favorável, né, com todas as questões. Depois, eu vou ter que encontrar alguém que tenha contato com o companheiro encarnado que eu quero, né, atingir. Por isso que muitas vezes as mensagens vêm através de pedido. Né? As pessoas colocam o nome, pedem, e aí os espíritos conseguem, se eles conseguirem acesso lá com os médiuns, enviar a mensagem. E nisso aí nós temos que lembrar outra coisa. Né? Existem espíritos desencarnados que não podem se comunicar no momento. Não poder não quer dizer que ele está proibido de se reencarnar. Desculpe, reencarnar. Reencarnar todo mundo vai, né? Quer dizer que ele não está proibido de se comunicar. Quer dizer que muitas vezes ou ele não dá conta, né? Talvez até por questão emotiva, né? Ele vai ver lá a mãe, o filho, ele vai chorar também, gente. Ele também te ama. Né? Assim como você se emociona com a lembrança dele, ele também se emociona com a sua. Né? E a gente tem que pensar nisso, lembrar disso. Nós precisamos trabalhar a integridade afetiva dos nossos companheiros que já se foram. Outro motivo. Muitas vezes ele não encontra o médium, né? A pessoa adequada para transmitir o que ele está querendo. E encontrando, né? Ele tem dificuldades de conteúdo com aquele médium. Né? Ele tem dificuldades do que ele vai transferir. Quando o Chico Xavier fazia o trabalho das cartas consoladoras, o Emmanuel tinha algumas regras para os espíritos que iam se comunicar, né? Que a gente vê ali nas mensagens. Primeiro, toda mensagem tem que ser positiva. Nada de chororô, que eu sofro muito, relatos de sofrimento, de dor, né? Como diria o ministro Clarencio, falar do mal é revivê-lo. Então nada de ficar falando de sofrimento. Sofrimento é feito para acabar. Você vai falar de luz, de amor. Então os relatos têm que ser positivos. Então já é uma dificuldade. Imagina que você tem um parente desencarnado que, enquanto vivo, ele é uma pessoa extremamente negativa. Só dessa fala do Emmanuel com o companheiro, ele já vai ter que reformular a forma como ele pensa, como é que ele escreve, como é que ele vai se expressar. A pessoa fala, não é meu tio, não, nem meu pai. Não, meu pai é um ranzinza, ele é um cara de ótimo coração, mas ele é um ranzinza sem fim, ele aqui está todo animado e tal. Senão não passa. Tá? Porque o objetivo da mensagem não é só o consolo, é a instrução. Outra coisa, as mensagens têm que ter um conteúdo evangélico. O que é o conteúdo evangélico? Tem que nos lembrar da fragrância do Cristo. A mensagem espiritual, para ela ser profunda, ela tem que trazer nas suas entrelinhas, né, a referência amorosa aos princípios do Evangelho. Quer dizer que eu tenho que ficar citando Mateus, Marcos, Lucas e João, versículo bíblico? Não. Mas a mensagem tem que ser pautada nos conceitos imortais de Jesus. Quais são? Perdão, compreensão, a fé, a esperança, né? A ideia da paternidade divina, a ideia do bem vencendo sempre, são conceitos evangélicos. Outra coisa, né? As mensagens têm que servir para várias pessoas. Muitos amigos, né? Alguns de vocês aí que estão nos vendo já receberam, às vezes nos pedem notícias, né, de amigos que desencarnaram e tal. E às vezes os amigos espirituais mandam uma mensagem para essa pessoa, né? Não só por notícia ou por algum motivo, né? Às vezes a pessoa está com problema e tal, ela pede uma ajuda, aí o Lucas manda uma mensagem, o Liel, né? E normalmente eu peço para a pessoa, falo assim, meu amigo, eu mandei essa mensagem aqui, nós
é para você, mas eu queria pedir a sua permissão para colocar lá no grupo, lá no Instagram, para as pessoas que estiverem passando por situações semelhantes também receberem, né? Normalmente a gente pede. Outra coisa, né? Parece que é tudo difícil, né? Meu Deus, então não vou receber mensagem nunca. Não, sai dessa. Vai receber sim. Deus abençoe, Deus... a espiritualidade, né, ela consegue, de maneira mais fácil, muitas vezes, dar informações sobre o companheiro desencarnado. Por exemplo, algumas vezes o espírito não pode vir em pessoa por uma série de necessidades, dificuldades, até mesmo do médium mesmo. Às vezes é limitação do médium, tá, gente? É limitação nossa, enquanto médium, né? E o que é possível fazer? É possível que um espírito mentor, que um amigo espiritual possa colher informação sobre esse companheiro desencarnado e trazer, né? Muitas vezes a gente tem companheiros aí que já passaram por algumas situações nessa área e a gente pergunta para os amigos espirituais: Lucas, como é que tá? Eu brinco com ele que ele fala assim, mais um pro seu caderninho. Como é que tá o fulano de tal? O que está acontecendo? Será que a gente pode dar alguma informação? Em alguns casos, ele fala assim, olha, o caso do companheiro é bem complicado, então tem coisa que a gente vai falar aqui que não vai consolar a família, mas mesmo assim ele manda a informação. Mas normalmente a espiritualidade consegue falar assim, ó, o companheiro está bem, o companheiro está precisando disso, o companheiro lembra de você. É possível ter esse contato, não é tão difícil assim não, né? Então assim, tenham esperança, né? E vamos fazer o seguinte, a gente sempre pode conversar com o desencarnado. Como? Através do pensamento. Coisa que o Lucas sempre falou comigo quando eu ia em velório, é o seguinte, ó, quando você entra no velório, lembre, tem ali um companheiro espiritual, tem uma musiquinha aqui do lado de fora, aqui, fazendo um bagulhinho, né? Desculpa aí, gente, pelo bagulho, não é culpa minha. Quando você for no velório, lembre sempre que ali está um companheiro num momento dificílimo, muitas vezes perdido, muitas vezes desesperado, e a primeira coisa que nós temos que fazer ao chegar em um velório, né? Ou quando a gente pensa num companheiro nosso desencarnado que a gente ama, que às vezes morreu, às vezes por um suicídio, por alguma coisa negativa, a primeira coisa que nós temos que fazer, não pensar no gênero de morte dele, porque os nossos pensamentos afetam o espírito. O que nós vamos fazer? Nós vamos conversar mentalmente através da prece. Nós vamos olhar com muito amor, vamos pensar naquele ser que a gente ama. Assim, meu irmão, como é que você está? Queria dizer que eu te amo, queria dizer que eu estou aqui, que eu sei que você está me percebendo, né? Mas você já está numa outra realidade. Não se preocupe, se acalme, né? Lembra de Jesus, eu estou aqui para fazer uma prece com você. E se você me escutar, as coisas vão melhorar. E vai falando com o amigo. Vai lembrando coisas boas. Vai lembrando coisas positivas. Olha, você está sentindo. Você pode estar sentindo alguma coisa negativa, não preocupa não. Estamos aqui para poder te ajudar. Seja o espírito que desencarnou agora, você entrando no velório, seja o espírito que passou 10 anos que ele desencarnou. Converse mentalmente através da prece. E faça com ele exatamente o que os espíritos pedem para os desencarnados fazer com a gente. A mensagem tem que ser positiva, né? Ou seja, tem que falar de otimismo, de vitória da vida. Você está mandando a mensagem para o espírito. A mensagem tem que ser evangélica. Temos que lembrar de Jesus. Temos que lembrar do amor do Cristo que nos une, da transformação espiritual que a presença de Jesus trouxe na Terra, da certeza da imortalidade, do amor que cobre a multidão dos pecados, sabe? É conceito, não é ficar falando, repetido, mas passar isso para o companheiro. Olha, eu acredito que você vai ficar muito bem, porque eu te amo. E o nosso amor tem muito mais força do que você imagina. E Jesus, que abençoou esse amor, está conosco. É assim que a gente vai orar pelos companheiros que se encarnaram. E, continuar pedindo as mensagens. Quem quiser receber uma mensagem, alguma coisa, uma informação, vamos buscar sim, mas vamos entender que existem algumas dificuldades. Mas é impossível? Não. Mas também não vamos esperar demais. Esperar que o espírito coloque o RG, o número do CPF dele na comunicação. Isso assusta a maioria dos médiuns, que são pessoas simples, são pessoas de pouco estudo, mas com um grande amor no coração. Eu mesmo tenho uma certa dificuldade com mensagens, vamos dizer assim, que vêm de cunho pessoal, porque às vezes eu acho que é mais do mesmo, ou seja, eu acho que as mensagens ficam muito padronizadas, Então eu gosto de aprofundar um pouco a espiritualidade, de entender um pouco o caso, então isso demanda tempo, vocês estão entendendo? Mas, meus amigos, vamos lembrar, não existe conexão que se perde nas conexões do coração. Corações que se unem pelos laços de amor
sempre encontram o caminho para se alimentar uns aos outros. A gente até com um fundo musical aí, né? Deus abençoe o companheiro aí que está trazendo a música. Não esqueçam disso. Jesus, com seus recursos, pode muito mesmo. E o amor pode mais ainda. Porque o amor é a própria essência da vida. Não morre, meus amigos, aquele que desaparece na sepultura. Só morre aquele que é esquecido pelos corações. Lembrem disso e sigamos trabalhando. Muita paz, muita luz, muito amor para todos vocês. Esperamos aí os comentários, as perguntas e que Jesus possa nos acompanhar nessa jornada para o nosso despertar espiritual, para o nosso encontro íntimo, né, com o Pai que vive dentro de nós. Muito obrigado, tenham todos aí muita luz, muita paz, encarnados e desencarnados.